Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Na edição passada, nós falamos a respeito do povo de Israel que passou quase por um extermínio total. Dos 7 milhões de judeus que haviam na Europa, 6 milhões morreram nas câmaras de extermínio. E depois, os que sobreviveram se consideraram irmãos. Tudo isso já foi falado. Fizeram uma nação de irmãos. Depois destas coisas, eles entenderam que eles só seriam felizes e, de certa maneira, seguros na terra de Israel. Foram à ONU, Organização das Nações Unidas, pedir a devolução da sua terra, ou até a criação da terra, com base nos antecedentes bíblicos e da história. E a ONU, através de seus representantes, começaram a examinar a questão de Israel. O presidente da ONU foi um brasileiro nesta ocasião, Oswaldo Aranha. E ele não conhecia bem a questão de Israel. Pediu ajuda a um advogado. E esse advogado era evangélico. Tomou a Bíblia e mostrou e explicou a Oswaldo Aranha quem era Israel. E ele compreendeu muito bem. E foi colocar a questão, em votação na ONU. Na ONU, toda resolução, toda decisão se faz por 2/3 dos votos. Aprovam com 2/3 dos votos. Israel examinou o seguinte: havia duas formas de se propor esta questão. 2 terras, uma israelita e outra árabe, ou uma terra só para Israel. Uma terra só, eles verificaram que não tinha votos para vencer. A outra tinha votos. Mas, ao fazer a colocação, uma das nações pediu um adiamento de 2 meses, porque com 2 meses daria para manejar e até desmanchar os votos. Mas considerando que a Organização das Nações Unidas, a ONU, é um conjunto de nações representando todas as nações do mundo, apesar de nem todas estarem lá dentro da ONU, mas a grande parte que representa o mundo está lá dentro da ONU. E como é uma assembleia onde todos votam, Oswaldo Aranha disse que não tinha sentido fazer adiamento, uma vez que todos iriam votar. Foi feita a votação para 2 terras, uma israelita e outra árabe, e a medida foi aprovada pelos 2/3 dos votos. Ou seja, esse ato da ONU representou a criação da terra de Israel. Ou seja, a criação da terra de Israel foi feita por uma decisão, quer dizer, por uma assinatura de uma ata, foi feita a criação, foi criada a terra de Israel. Então, o profeta profeta Isaías, ele diz em Isaías 66:8, quem jamais ouviu tal coisas? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Portanto, o cumprimento desta profecia bíblica, quando Israel, se acertando com o Senhor, porque pelo desacerto eles foram tirados da terra, e agora se acertando com o Senhor, desendurecendo o coração, o Senhor iria abrir as portas para o retorno à terra de Israel. Isso aconteceu em novembro de 1947. Muitos israelitas entraram para a terra, apesar de que a grande parte está ainda fora da terra. E lá dentro
a Inglaterra era ainda quem tinha um comando da terra, tinha um mandato da Liga das Nações. E Israel entrou. Em maio de 1948, a Inglaterra se retirou e o primeiro-ministro de Israel, que foi Ben-Gurion, assinou a criação do Estado de Israel, ou seja, promulgou o ato da ONU. A Inglaterra se retira, Israel toma posse. Então a figueira brotou. Desde o ato da ONU, a figueira brotou, já falamos a respeito da figueira, que representa Israel. Quando Jesus proferiu o sermão profético, disse que a figueira iria secar. Israel saiu do plano de Deus. Agora Israel não voltou ainda, está voltando ao plano profético. Nós vamos ainda falar um pouco a respeito dessa profecia tão importante chamada a parábola da figueira. Mas gostaríamos ainda de falar mais um pouco a respeito desse ato. Ben-Gurion promulga o ato da ONU, a terra de Israel é criada e um grupo de israelitas com muita sede seguiu com um batalhão em direção a Jerusalém Velha. Morreram todos, não conseguiram conquistar Jerusalém Velha, que também é parte da profecia, é onde o templo vai ser construído. Mas vamos voltar um pouco nesse ato da ONU. Interessante que quem presidiu a ONU, essa organização internacional, foi um brasileiro e que ajudou Israel. E também quem auxiliou, assessorou, foi um evangélico chamado Neemias Gueiros, da família Gueiros. Nesse momento, quando isso tudo aconteceu, Israel começa a voltar para a terra, houve, dentro da família Gueiros, aliás, o Neemias Gueiros era um advogado internacional, né, que auxiliou, mostrou a Bíblia a Oswaldo Aranha. Então, 2 brasileiros ajudaram a Israel, lembrando que em Gênesis, capítulo 12, verso 3, a palavra de Deus diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti, Abraão, né, serão benditas todas as famílias da terra. Então, 2 brasileiros ajudou Israel. Hoje, nós temos a obra, o Evangelho forte no Brasil, o Senhor também abençoando o nosso país e também a obra do Senhor no nosso meio. Falamos aqui que esse advogado chamado Neemias Gueiros é da família Gueiros. Nessa ocasião, 2 famílias, dentro da mesma família, 2 ramos da família. Sara Gueiros, não a irmã Sara, irmã do pastor Gedeuti, a mãe do pastor Gedeuti, reuniu os filhos e falou que este era um grande sinal da volta do Senhor Jesus. Israel voltando para a terra era um grande sinal da volta de Jesus. Também um outro irmão nosso, Antônio de Carvalho Gueiros, avô do pastor Alexandre Gueiros, também reuniu os filhos, a família, e disse: este é um grande sinal da volta do Senhor Jesus, reconhecendo a parábola da figueira, quando Jesus disse que quando a figueira brotasse, Israel voltando para a terra, esse seria um grande sinal da volta de Jesus. Portanto, meus irmãos, esses brasileiros ajudaram a Israel e o Senhor disse que abençoaria os que te abençoarem. E hoje nós temos a obra florescente no nosso meio, destacando que nesta família Gueiros, onde esse advogado foi usado, temos toda a família envolvida na obra do Senhor. Pastor Gedeuti Gueiros, muito atuante na obra, foi presidente da igreja e hoje também o pastor Alexandre Gueiros. São 2 ramos da família, não são parentes assim tão próximos, não são parentes próximos, são parentes mais afastados, mas veio lá de cima, dentro de uma mesma família, onde
o Senhor nos abençoou grandemente. Então nós glorificamos o nome do Senhor, pela obra do Senhor, e quando nós oramos por Israel, nós lembramos aqui que estamos falando do Israel bíblico. Nem todos que são filhos de Abraão são israelitas de fato bíblicos, porque o Senhor disse que em Isaque será chamada a minha descendência. Ou seja, o Israel fiel é aquele que é fruto da promessa. Sara, esposa de Abraão, não podia gerar, mas Deus fez o milagre para que ela gerasse. Então, Isaque é filho da promessa, é filho de um milagre. E os filhos de Deus são frutos do milagre também. Nós também somos um milagres convertidos a Deus. E nem todos de Israel são israelitas, são filhos do milagre. Aliás, uma pequena parte. Neste momento, quando a igreja está presente na terra, Israel está fora do plano profético de Deus. Mas Deus está agindo, porque está tomando as providências para que o Israel fiel se aproxime. Lembrando sempre que, como a própria palavra fala, tanto entre Israel como entre a igreja, entre todo o povo de Deus, mesmo que alguns se afastem, ou a grande parte até se afaste, há sempre um remanescente fiel que caminha na presença do Senhor, e o Senhor está de olho nesse remanescente fiel. Então, quando nós falamos de Israel, nós não estamos falando do povo que está lá hoje na terra, não estamos falando de Israel espalhado pelo mundo, nós estamos falando do Israel bíblico, do Israel profético. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos colocar na tela, para que os irmãos vejam, uma figueira brotando, alguns figos, só para embelezar ou para emoldurar esse momento, esta passagem quando a figueira brotou. Então, conquistaram um pedaço da terra de Israel, nem foi toda, né? Foi um pedaço da terra de Israel. Pelo menos Israel agora tem uma nação com terras menores, não são todas aquelas terras da época de Davi, nem de Salomão, mas um pedaço de terra dentro da terra já existe o Estado de Israel agora, por uma promessa de Deus. É parte do plano profético de Deus. Como falamos, não conseguiram conquistar a cidade velha de Jerusalém. Quando falamos da cidade velha, no passado a cidade velha era Sião, né? Sião mais a eira de Ornã, que é o lugar do templo, ou a eira de Araúna, que é o lugar do templo. Então esse lugar não foi conquistado e está em outras mãos no dia de hoje. Jerusalém foi conquistada 20 anos mais tarde, 47 para 1967, na Guerra dos 6 Dias. Foi um momento assim de muita alegria. Nós, inclusive, vamos colocar na tela esse momento da divisão da terra e também da conquista em 1967. Então, um quadrinho, a Guerra dos 6 Dias. Israel, nesta guerra, tomou a península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, a Cisjordânia da Jordânia e as colinas de Golã, que é uma extensão vasta de terra. Mas depois, mais tarde, em 1982, com a assinatura de um acordo de paz, o Sinai foi devolvido ao Egito. Mas nós queremos lembrar desse momento de 1967, foi um momento grandioso. O 47, a conquista da terra, um sinal maravilhoso. Quer dizer, para Israel era tudo que esperava. Agora, em 1967, a conquista de Jerusalém foi também um momento glorioso, porque ali está o lugar do templo. Não conseguiram conquistar o lugar do templo. O lugar do templo tem uma esplanada chamada a Esplanada das Mesquitas, onde tem lá, exatamente no lugar do templo, a Mesquita de Omar, ou o Domo da Rocha. E mais ao lado, mais na extremidade dos muros, está a
uma mesquita muçulmana também chamada Al-Aqsa. Então, vamos concentrar, nós vamos colocar fotos, imagens desse domo da rocha, exatamente no lugar do templo. Repetindo, Israel conquista a Jerusalém Velha, mas não teve posse do lugar do templo. O lugar do templo ainda está em mãos muçulmanas. Nós vamos ficar hoje por aqui, devido ao nosso tempo, e na próxima edição falaremos mais um pouco a respeito de Jerusalém e de outros detalhes. A paz do Senhor a todos.